Olá amigos, hoje a minha receita é rocambole de coco. Vocês vão adorar essa receita porque ele vai ficar super molhadinho, macio e fofinho. E vocês vão adorar essa receita. Eu vou fazer para vocês tudo passo a passo. Vamos lá? Então pessoal, vamos começar o nosso rocambole de coco. E para fazer o nosso rocambole de coco, nós vamos precisar, para o nosso recheio do rocambole, nós vamos precisar de leite, nós vamos precisar de uma colher de sobremesa rasa de amido de milho, leite condensado e coco ralado fininho. Mas isso nós vamos deixar à parte, porque isso nós vamos fazer depois. Esse é para fazer o nosso doce para rechear o rocambole. Agora, para fazer o nosso rocambole mesmo, né, que é a massa do nosso rocambole, nós vamos precisar uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar refinado, uma colher de sobremesa de pó royal ou fermento, meia xícara de água, 4 ovos aqui porque já arrebentou 2 gemas, o coco para enfeitar e aqui as claras que eu já bati em neve para não demorar muito a nossa receita. Então nós vamos começar a fazer a nossa receita do pão de ló para o rocambole. Vamos lá. Então nós vamos precisar de colocar aqui primeiro, nós vamos colocar as gemas, nós vamos colocar uma xícara e meia de açúcar, e da nossa água eu vou pôr um pouquinho para ajudar a bater esse creme da gema com o açúcar mais rapidinho. Então eu vou pôr bem pouquinho. Vamos dar uma misturada aqui. E agora nós vamos bater até virar um creme clarinho e homogêneo. E eu vou bater com essa minha batedeira aqui, porque ela é mais fácil de manusear, como a gente não vai precisar de bater a massa do pão de ló, então nós podemos fazer só com essa daqui para poder andar mais. Então pessoal, o creme tem que ser bem batido, tá vendo? Ele tem que ficar clarinho e homogêneo para nossa receita dar certo. Então ele não pode ficar mal batido não. Então ó, olha como ficou clarinho e bonito o nosso creme. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar aqui a farinha de trigo peneirada, gente. Tem que ser peneirada para ficar mais fácil para o nosso rocambole crescer. Então nós vamos dar uma peneirada, uma xícara e meia. O nosso pó royal também, uma colher de sobremesa peneirado. E agora nós vamos dar uma mexida aqui. E quando você peneira a farinha, então fica mais fácil, inclusive, de misturar aqui. E agora nós vamos colocar a água. Não vou pôr tudo, vou ver se é o suficiente. Não precisa, meia xícara. Vamos dar mexida aqui, suavemente. Não bater, viu gente? Na hora que põe a farinha e o pó royal, não é para bater na batedeira. Só na batedeira a gente vai bater a gema e o açúcar. Só. Nem aqui deve bater. Só ficar misturando
até dissolver toda a farinha de trigo na massa. E por ela ser peneirada, não demora muito. Olhar se não ficou nenhuma farinha grudada no fundo e nas beiradas. Receita muito simples de fazer, muito fácil e o sabor só vocês fazendo para saber. E agora nós vamos misturar as claras em neve. O segredo de um pão de ló fofinho é isso aqui, ó. As claras em neve. Mexer suavemente. Se vocês quiserem fazer um pão de ló com sabor de laranja, é só vocês substituírem a água que foi colocada aqui por suco de laranja, que ele fica com sabor de laranja. É muito bom também para fazer bolo de aniversário com outros recheios, vocês colocar o sabor de laranja. Quando coloca a clara, a massa dobra de tamanho. Olha pra vocês verem como é que ela ficou bonita, olha. Fica super fofinho esse pão de ló nosso. E num tabuleiro com passado manteiga, bastante manteiga para ele não agarrar, e enfarinhado, nós vamos colocar a nossa massa de pão de ló. Essa massa também pode ser feita para bolos, viu, gente, de aniversário, não é só para pão de ló não, viu? Ou melhor, só para rocambole, né? Pode ser usada também para bolos de aniversário. Espalhar bem, por igual no tabuleiro. E vou levar no forno. O forno tem que ser aquecido antecipadamente, né? Temperatura média, porque varia de acordo com o fogão, então não vou falar qual a temperatura. Então, de acordo com o fogão de cada um. E agora, nós vamos levar ao forno para assar. E enquanto ele assa, nós vamos fazer o nosso doce para o recheio do rocambole. Vamos lá, então. Então, pessoal, vamos começar a fazer o nosso doce. Eu vou colocar aqui um pouco de leite. Não tudo, que eu vou ver se vai ser necessário. Ligar o fogo. E vamos colocar o nosso coco ralado. Posso colocar o leite todo. Nós vamos fazer em fogo baixo para não queimar. Se precisar de mais leite eu vou pegar ali. Provavelmente eu vou precisar de mais. É igual eu falei com vocês, para fazer o doce depende muito de ver a quantidade que vai precisar, mas durante o preparo do doce. Nós vamos deixar agora levantar a fervura, porque o coco ele tem que cozinhar um pouquinho aqui, né? Para não ficar com aquele gosto de coco, né, verde, vamos dizer assim. Ele precisa de cozinhar bem. Então vamos deixar aqui. Pessoal, já começou a levantar a fervura.
Já deu uma cozinhada aqui um pouquinho, mas mesmo assim nós precisamos de deixar cozinhar mais, tá vendo? Dá uma mexida de vez em quando para não agarrar. Em fogo baixo, né? Continuar em fogo baixo, que dá tempo de cozinhar devagar. Vou colocar mais um pouquinho de leite. E vamos deixar cozinhar mais um pouco. Então, pessoal, vamos continuar no nosso doce aqui, que eu já deixei cozinhando um pouco de tempo aqui. E agora nós vamos acrescentar aqui o nosso leite condensado. Vamos lá. Eu vou colocar só metade da caixinha de leite condensado, porque eu não sou muito fã dele muito doce, não. Então eu vou deixar só a metade e vou provar para ver se ficou ideal o tanto de leite condensado que eu coloquei. Mas vocês podem usar também açúcar, se for o caso. Pode ser metade açúcar, metade leite condensado. Aí fica a critério de cada um. Dá uma provadinha para ver se o doce tá bom. Não, tá pouco. Vou colocar mais. Se você for fazer o doce de coco para recheio de bolo, é ideal que vocês deixem um pouquinho mais molinho para o caldo poder umedecer o bolo. Se vocês for fazer para uma sobremesa normal, só comer só o doce puro, aí vocês deixam mais molinho ou mais firme. Agora ficou bom o doce. Então agora nós vamos deixar ferver mais um pouco. E depois nós vamos acrescentar a nossa maisena, que é para dar a cremosidade do nosso doce de coco. Então, pessoal, nosso doce já deu mais um pouco de cozinhadinho aqui, com leite condensado. E agora nós vamos acrescentar a nossa maisena. Eu vou fazer numa outra vasilha. Porque eu vou colocar aos pouquinhos a maisena. Para ver se não vai ser muito. Separei, estou fazendo só com a metade agora. Menos de meia colher. Porque ele ficou bem cremosinho, o meu doce, né? Então, talvez não vai ser necessário eu usar a meia colher de sobremesa de maisena. Então, ó, tá vendo como que tá cremoso? Então, eu tô colocando um pouquinho menos. Então, vamos colocar aqui agora. Dissolvi a maisena no leite e agora nós vamos acrescentar aqui. Maisena é só para dar uma cremosidade no nosso doce. Ó, essa que eu coloquei já foi suficiente. Agora tem que deixar cozinhar um pouquinho aqui por causa da maisena. Então vou deixar, da hora que estiver pronto eu volto com vocês para mostrar como que ficou o nosso doce. Então, pessoal, nosso doce já cozinhou, já está pronto. E agora nós vamos deixar esfriar, né? E o nosso pão de ló também já está pronto. Olha como que ficou bonito. Também nós vamos deixar esfriar para montar o nosso rocambole de coco.
cremoso. O meu ficou mais ralinho um pouquinho porque eu vou usar para rechear esse rocambole. E vamos voltar assim que tiver frio, tanto o pão de ló quanto o nosso doce. Aí a gente volta já já. Então, pessoal, vamos terminar o nosso rocambole de coco. Nosso pão de ló aqui ficou muito bonito, já está totalmente frio. O nosso doce de coco também já está totalmente frio. Todos têm que estar bem frios. E aqui o nosso coco para decorar o nosso rocambole de coco. Então vamos começar. Então, vamos tirar o nosso pão de ló daqui. Por isso que eu falei para vocês passar bastante manteiga embaixo e polvilhar, para ficar fácil de tirar o pão de ló daqui, ó. E fica super fácil, ó. Eu estou colocando aqui no papel manteiga para facilitar na hora que a gente for enrolar. Então, coloco no papel manteiga e agora nós vamos passar o nosso doce aqui. Vou pegar um garfo aqui para dar uma dica para vocês. Nós vamos dar uma furadinha aqui no pão de ló, porque o caldinho do nosso doce vai entrar aqui no pão de ló e aí ele vai ficar mais molhadinho. É super interessante fazer isso aqui, viu, gente? Por isso que eu falei que quando for fazer um bolo para recheio, um doce de coco para recheio, para deixar ele mais molinho, exatamente por causa dessa finalidade aqui que eu estou falando para vocês. Que o caldinho entra no bolo, né? E ele vai ficar bem mais molhadinho. A quantidade de recheio aqui vocês vão pôr de acordo com a vontade de vocês. Pode ser muito, pode ser pouco. O doce só não pode ficar muito doce, porque senão ele fica meio que enjoativo, né? Porque na nossa massa de pão de ló já vai açúcar, né? Então, no caso aí, não pode ficar muito doce o doce, para não ficar enjoativo. Por isso que eu fiz só com um pouco de leite condensado. Não exagerei no doce de leite, no leite condensado, para ficar um rocambole bem suave e bem saboroso. Vocês vão adorar essa receita aqui, tenho certeza, porque o pão de ló tá bem fofinho. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui nessa beirada, que tá pouco. E essa parte aqui faz muita diferença. E agora nós vamos enrolar. E escolher o lado do pão de ló que ficou mais fino, que no meu caso é esse aqui, né? Que às vezes acontece. Então nós vamos enrolar com o auxílio do papel de manteiga. Que ajuda bastante, viu, gente? Não apertar muito. Às vezes acontece do doce vir pra frente, aí vocês colocam mais para trás, para ele não escapulir. E agora nós vamos fazer ao contrário, que é exatamente, vou mostrar para vocês, que é exatamente para o doce não sair. Vamos dar uma segurada aqui, colocar os do lado fora para dentro. Gente, essa minha massa ficou tão fofinha e cresceu tanto. E eu vou dar uma dica para vocês. Por que isso aconteceu? É o ovo, que ele foi bem grande
que eu comprei dessa vez, os ovos vieram bem grandes. E o que aconteceu? A clara foi bem suficiente para deixar a massa bem fofinha. Então por isso que ele cresceu tanto e ficou tão grande, e cresceu bastante e ficou tão fofinho como ele. Agora vamos dar uma ajeitadinha nele aqui. E agora nós vamos passar mais doce do lado de fora, para ele ficar bem molhadinho. Vou pegar uma espátula para facilitar. Então, pessoal, depois de ter passado o doce em volta do rocambole por fora, agora nós vamos enfeitar com coco ralado para ficar mais bonito ainda. Bastante coco. Nós vamos colocar aqui do lado. Esse lado também. Vamos virar. Uma apertadinha, que o coco tem que agarrar para ficar bem bonito, né? Senão ele não agarra dos lados. A cá ficou um pouquinho sem coco. Essa é a nossa receita de rocambole. Agora nós vamos partir para vocês verem como que ele ficou bonito por dentro. Partir desse lado aqui. O certo seria colocar na geladeira e partir no outro dia. Mas como eu quero mostrar para vocês e eu também quero ver como que ficou, então eu vou partir de uma vez. Então, deixa eu colocar, virar para cá para vocês verem o outro então, porque aqui tá mais complicado. Aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. Dá uma curtida lá no meu canal, se inscreva por favor. E esse é o rocambole mais fofo e mais gostoso. Pode conferir. Até uma próxima receita.